Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui do nosso canal Teologia Liberada. Eu sou o pastor Veridiano e eu gostaria de compartilhar com você mais um capítulo da nossa série de introdução ao Novo Testamento. Neste vídeo nós trabalharemos toda a carta de Paulo aos Colossenses. E neste vídeo nós apresentaremos conteúdo como aspectos teológicos, aspectos doutrinários, os pontos mais complexos da carta, assim como datação, assim como aspectos socioculturais e religiosos da comunidade de Colossos. Então, se você gostar desse conteúdo, se esse conteúdo somar de algum modo na tua vida espiritual, no teu ministério, que você possa compartilhar esse nosso vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber essas informações. Então, sem mais delongas, vamos a mais um capítulo de introdução ao Novo Testamento com a carta de Paulo aos Colossenses. Neste vídeo, vamos explorar as principais questões relacionadas à Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos abordar tópicos como a datação, autoria, peculiaridades e os principais temas teológicos presentes nessa carta. Nosso objetivo é fornecer informações essenciais para que você possa ler esse texto com maior profundidade e realizar uma interpretação mais eficaz. Ao final, esperamos que você tenha uma compreensão mais completa e enriquecedora dessa importante epístola paulina. A carta aos Colossenses é um dos principais escritos que formam o corpus paulino no Novo Testamento. Ela faz parte de uma subdivisão desses escritos, conhecida como Epístolas da Prisão. Ou seja, são aquelas em que o apóstolo dos gentios teria escrito quando era prisioneiro. Os escritos desse grupo são, respectivamente, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Por sua vez, as epístolas aos Colossenses, Efésios e Filemon formam uma unidade distinta, tendo sido escritas na mesma época e sob as mesmas circunstâncias. Acredita-se que Colossenses foi escrita na mesma época em que Paulo produziu as cartas aos Efésios e a Filemon. Talvez foram escritas em um encarceramento anterior ao de Roma, e é possível que tenham sido redigidas e enviadas da cidade de Éfeso. Alguns dos especialistas afirmam que Colossenses foi escrita por volta dos anos 57 e 63 depois de Cristo. A carta foi dirigida à comunidade cristã na cidade de Colossos, uma cidade localizada na província de Frígia, na Ásia Menor. O propósito da carta é o de revelar a natureza da verdadeira cristologia e da ética cristã, em contraste com as ideias gnósticas e judaizantes que influenciavam alguns membros da igreja em Colossos. A carta aos Colossenses segue a seguinte estrutura. No capítulo 1 até o início do capítulo 2, nós temos uma saudação, uma ação de graças junto com oração, a supremacia de Cristo e o ministério e defesa de Paulo. No capítulo 2, nós temos as advertências contra os falsos ensinamentos e as falsas doutrinas. No capítulo 3 até o início do capítulo 4, nós temos as implicações da vida em Cristo. E por fim, nós temos no último capítulo, na parte final, as saudações finais do apóstolo Paulo. Muito bem, quando nós falamos da carta de Paulo aos Colossenses, eu acredito que junto com a carta de Paulo aos Efésios, nós temos diante de nós a cristologia mais desenvolvida do Novo Testamento. E o que é que isso significa? Significa dizer que
o apóstolo Paulo desenvolveu o máximo do seu pensamento, chegando ao seu ápice. Então, quando nós queremos compreender mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, mais sobre sua obra, mais sobre as consequências e efeitos dessa obra e benefícios, bem como nós temos que analisar com cautela e com humildade, seja a carta de Efésios, assim como a carta aos Colossenses. Então, esta carta ela foi escrita com o objetivo de abordar questões teológicas e práticas na comunidade de Colossos. Então, por exemplo, quando você lê o texto, você percebe que existiam influências negativas de falsos ensinamentos, bem como filosofias enganosas que tentavam de algum modo ameaçar a integridade da fé herdada do apóstolo Paulo. Então, nós sabemos também que Paulo ele vai apresentar a supremacia de Cristo em relação não somente a essas práticas, a essas filosofias, mas também às crenças nas potestades, nos poderes primordiais, e Cristo como o ser supremo de todo o cosmo, de toda a criação. E não somente supremo, mas o detentor e o que rege toda a criação. A respeito dessa falsa filosofia de influência judaica, nós temos umas considerações bem interessantes na teologia do Novo Testamento, do teólogo Frank Tillman, né? Então ele vai apresentar o seguinte, que essa filosofia até hoje é objeto de discussão entre os especialistas e que essa filosofia ela tinha influências de práticas judaicas, ela tinha influência de crenças nos anjos. Esses anjos, junto com as potestades primordiais, né, eles haviam criado todo o universo e regiam o universo, e através de práticas ascéticas, através de jejuns, de orações, de certas atitudes, era possível que essas pessoas adquirissem conhecimento mais profundo, né, a gnose, e conseguiriam, por consequência, manipular esses poderes angelicais, essas potestades, esses poderes primordiais para o benefício próprio. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso não é dessa forma, né? Inclusive, Tillman, em seu trabalho, vai afirmar que essas pessoas acreditavam que, procedendo com essa filosofia e com essas atitudes, as pessoas adquiririam, por consequência, um conhecimento mais profundo, uma interpretação mais profunda e autêntica da própria Torá. Nesse caso, o apóstolo Paulo vai apresentar Cristo como aquele que está acima de toda essa hierarquia angelical, acima de todos esses poderes e principados primordiais. E ele não somente faz isso, mas ele é o doador da riqueza, da sabedoria mais profunda. Então, isso remete ao capítulo 8 dos Provérbios, que fala aquele belíssimo texto sobre a sabedoria. Então, Paulo ele vai apresentar Cristo como a sabedoria. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, não somente isso, ele é a sabedoria que desenhou e projetou a criação. E, além do mais, o Tillman também, em sua teologia, vai dizer o seguinte, que Cristo detém a primazia temporal e posicional, consequentemente, não apenas por ele ser essa pessoa que foi com seu ministério, mas porque era o plano de Deus em Cristo reconciliar toda a criação e colocar Cristo num lugar de proeminência. E não somente isso, ele tem a proeminência, ele rege o cosmos, mas ele também é o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que ressuscitou com aquela ressurreição prometida nas Escrituras. Aquela ressurreição que a morte não tem mais poder sobre aquele que participa. Então veja como é maravilhosa essa carta aos Colossenses. É uma mensagem poderosa que destaca a suficiência de Cristo, a pessoa de Cristo, a importância de sua pessoa e não somente isso, a importância de mantermos a fé em Cristo e deixando de lado todas as vãs filosofias, todos os ensinamentos mundanos que de algum modo são contrários à fé cristã. Além disso, quais são os outros temas teológicos que nós podemos retirar desta carta? Bem, são vários, mas eu queria destacar pelo menos 4. O primeiro deles é que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Isso está no capítulo 1, no verso 18 e 19, no capítulo 2, verso 9. Ou seja, essa palavra plenitude é a palavra pleroma,
Ou seja, então, tudo aquilo que as pessoas podem conhecer de Deus foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, aquilo que nós podemos ver do Deus invisível é visto na pessoa e obra de Jesus Cristo. O segundo ponto interessante dessa epístola é o seguinte: Cristo, ele é o cabeça de todo o cosmos e, além do mais, é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o líder supremo da criação, regendo sua criação, e ele é o cabeça, o regedor, o senhor da igreja. Então a igreja é uma comunidade que tem que estar 100% submissa ao senhorio de Jesus. Um terceiro ponto teológico que nós podemos ver na carta aos Colossenses é que a vida de Cristo, ela nos é transmitida misticamente, de tal modo que nós conseguimos em Cristo a vitória sobre o pecado e, consequentemente, também a vitória sobre a morte. Então nós podemos ver isso lá no capítulo 3, verso 1 e versículos sucessivos de Colossenses. O último ponto teológico que eu acho fundamental em Colossenses é a pessoa de Cristo como aquele que regulamenta a conduta do ser humano. Ou seja, então Jesus Cristo, ele é o Senhor das nossas vidas, mas ele é o modelo supremo, ele é o homem ideal, ele é o homem da nova natureza, ele é o último Adão, ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Então ele é o modelo supremo de fé, ele é o modelo supremo de ações, e nele nós temos que espelhar todas as áreas da nossa vida.